Olá amigos, domingão, dia 25 de julho, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 26 ao dia 30, última semana do mês de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo, você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo do canal, vai ficar antenado nesse conteúdo novo, muita análise e também vídeo de aprendizado e também o conteúdo existente. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Vamos então aqui nessa análise de hoje, eu vou abordar quais ativos neste radar da semana. Ibovespa, dólar, PETR4, Vale 3, MRFG3, LWSA3, VVAR3, BRDT3, NTCO3, EMBRE3, CVCB3, PSSA3, RENT3, MOVE3, JHSF3, BRAP4 e IGTA3. Antes de dar início à análise, eu já vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nesse radar da semana, se ele for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Então vamos lá, vamos começar primeiramente com o Ibovespa. Gráfico semanal do Ibovespa. Tivemos a semana negativa, 0,72, que semana essa que anulou o sinal de alta, né? Tinha um sinal de fundo na semana retrasada e essa semana que passou, terminou anulando ali, perdendo a mínima aqui desse fundo. Então tivemos o rompimento dessa máxima, mas depois o mercado veio aqui e abortou o fundo que foi gerado, perdeu esse nível de suporte, mas manteve-se acima da média. Isso é um ponto positivo, que é acima da região de topo anterior. Então essa região aqui, topo anterior mais média, estão funcionando como patamar de suporte para o Ibov. Só que nós temos aqui no gráfico mensal a sinalização de correção de baixa, como já aconteceu aqui, ou seja, é um sinal que aumenta a chance de ter um movimento para baixo ou lateral. E a última informação que fica, por mais que tenha sustentado em cima da média móvel de 13 períodos, é de ter abortado um sinal de fundo a favor de um movimento de baixa ou lateral do gráfico mensal. Então fica uma expectativa um pouco mais negativa, desde que comece a semana aqui superando essa máxima aqui de 126.427, isso traz uma expectativa um pouco mais positiva de se manter aqui acima e realmente da gente ter um movimento um pouco mais lateral aqui no gráfico mensal. Inclusive no gráfico diário, a última informação que ficou foi de um topo descendente. Então o viés é de baixa nesse momento, a sinalização foi de abortar um fundo no gráfico semanal. Então o viés de curtíssimo a curto prazo para a nossa bolsa nesse momento é de correção, é de queda. Só muda esse cenário, começa a mudar o cenário no curtíssimo a curto prazo se voltar para cima justamente desse valor que eu já citei no gráfico semanal, que é a máxima desta última semana. Já no dólar, nós tivemos uma semana positiva de 1,62%, poderia até ser mais, né? Chegou a ter uma alta mais expressiva aqui no decorrer da semana, em torno de 3,5%, mas foi perdendo força, perdendo e terminou de novo abaixo de uma região ali de suporte, que está funcionando como resistência. Conseguiu ficar uma vez acima pelo gráfico semanal, mas nas outras duas semanas, nessas duas últimas semanas, não conseguiu, voltou para baixo das médias, então está num desafio importante o dólar. Perda da mínima desta última semana, que está localizada aqui nos 559,5, reforça um pouco mais a chance de queda. Por quê? Porque o dólar, pelo gráfico semanal, que é a curto para médio prazo, está ainda dentro da tendência de baixa. Deu um indício de enfraquecimento dessa tendência, porque, ao contrário do Ibovespa, que gerou um topo no gráfico mensal, o dólar gerou um fundo no gráfico mensal em cima de dois fundos anteriores, em cima de uma zona de suporte, o que traz uma chance do dólar voltar para o teto dessa congestão, dessa lateralização no formato de um retângulo. O teto está lá na faixa 5.685 a 5.700. Só que chegou num ponto importante, que é aqui, ó, essa região desses fundos, que foi o nível de preço mais testado, desde uma região aqui na faixa de 5.200 e por volta ali dos 5.189, 5.200, que é o valor que se encontra, até válido como resistência até o fechamento do mês, e depois mais acima na faixa 5.226. Então essa é a região mais de desafio no dólar nesse momento, em conjunto com a média móvel 3 períodos, que está em 5.246. Que é isso aqui, ó. Então se o dólar faz isso aqui, ele reforça o sinal de alta do gráfico mensal e aumenta a chance de caminhar para cá. Ou seja, nos próximos meses, não
de imediato. Por outro lado, gerou sinal aqui para baixo, vai aumentar um pouco mais a chance de queda e favorecendo justamente mais operações de venda de curtíssimo prazo. Aqui no gráfico diário, como é que está? Indefiniu justamente na zona de resistência. Chegou na zona de resistência lá que eu já mencionei no gráfico semanal e no gráfico mensal, bateu lá e gerou 2 topos nessa região, gerando topo descendente e tem fundo ascendente. Então, nesse momento, indefinição de curto prazo, em cima de aquele momento de definição do mercado, se assim, ó, vamos trabalhar, o comprador vai ganhar aqui, é um momento de briga entre compradores e vendedores, que gera um equilíbrio, que aí gera indefinição no curto prazo, para um ponto de definição. Mas nesse momento o sinal é para cima, igual o Ibovespa no mensal o sinal é para baixo, fazendo com que o curto prazo fique um pouco mais enviesado para baixo. E aqui no dólar ainda temos um viés um pouquinho mais positivo. Um pouco mais positivo, mas começa a deteriorar isso se começar a afundar aqui, perder a mínima dessa última semana, caminhar aqui para o gap, começa a ficar um pouco mais enviesado também para baixo o dólar, dando o indício de respeitar essa região e podendo até anular a formação de um fundo no mensal. Então essa é uma visão geral aí em relação ao dólar para essa próxima semana, ainda com um viés positivo. Por quê? Porque no diário gerou até um sinalzinho ali de fundo, está em cima da média. O viés é um pouquinho mais positivo, apesar da tendência indefinida de curto prazo. Gráfico semanal, o candle foi ascendente, apesar de ter fechado perdendo força, mas é importante se manter aqui acima, abrir subindo e vir aqui para cima para aumentar essa chance de subida para o dólar. Depois disso, vamos falar aqui das ações, começando pela PETR4, pelo gráfico semanal. Chegou ali num ponto que terminou ali a semana 0,22%. Quando eu falo chegou ali um ponto, vou colocar aqui que ponto é esse, ó, a retração de 50% de tudo que subiu aqui, dos 22,88 a 29,88, retraiu, bateu nesse patamar e gerou um candle de recuperação, chamado candle de contra-ataque, vamos dizer assim. Abre aqui embaixo com gap do fechamento e termina lá praticamente no mesmo fechamento da semana passada. Superação da máxima dessa semana, que está localizada em 27,24, reforça a chance de ter uma subida, ou seja, sinal de fundo em cima de uma zona de suporte. Melhor ainda se essa próxima semana, essa última semana do mês, conseguir gerar um fechamento para cima da máxima desta última semana, ou seja, fechar acima aí dos R$ 27,24. Mas enquanto isso não acontecer, que seria uma das possibilidades de entrada, né? Falando de position trade, eu estou falando aqui dos ativos que podem, eu vou falar primeiramente como eu faço no radar da semana, ativos que podem gerar sinalizações de alta ou são interessantes para position trade e os ativos que são um pouco mais interessantes para swing trade. No caso da Petro, ficaria mais interessado em position trade se fizer isso aqui, para tentar pegar aí 3 a 10 semanas para cima numa operação com stop aqui para baixo. E pelo gráfico diário, geraria compra aqui para mim ainda não, a não ser que ela fique aqui de lado, fique aqui enrolada aqui assim, e depois gere um pivô de alta. E daria para arriscar essa compra, que seria justamente um sinal de alta já pelo gráfico semanal, em conjunto com um pivô de alta, com a retomada da tendência de alta de curto prazo da Petro, que nesse momento ainda é uma tendência de baixa e com a sinalização negativa nesse último pregão, com engolfo de baixa e uma sinalização de topo descendente. Então o viés nesse momento para Petro é de baixa, só reverte isso se fizer aquela sinalização positiva que eu já mencionei no semanal. Gráfico semanal da Vale 3. Temos um sinal de topo lá na região de topo anterior. Enfim, um sinal um pouco mais de indefinição da tendência aqui de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, com a chance de poder lateralizar aqui, fazendo uma correção um pouco maior no tempo ou no preço, pelo gráfico mensal, mas até agora vai dando indício mais de uma lateralização. Anula isso aqui e traz uma expectativa de poder continuar indo um pouquinho mais para cima, se romper essa região dos 118,13. Mas e aí? Entra comprando papel aqui ou não? Eu não faria essa entrada não. Eu ficaria de fora ou, se for para fazer, eu colocaria pouco capital. Por exemplo, na superação dos 116,43. E não exigir tanto para cima em termos de relação risco-retorno aqui pelo gráfico semanal. Ficar ali de 3 a 10 semanas, mas não exigir tanto em termos de relação risco-retorno. 1 para 1,5 estaria de bom tamanho. Colocar o stop pela volatilidade aqui do gráfico semanal para uma entrada de position trade no papel. Ficaria um pouco mais interessado pelo gráfico diário, se der uma enrolada aqui, gerar um fundo ascendente, seria uma primeira alternativa. Gosto um pouco mais se aproximar ou romper essa máxima e depois sim gerar sinal de fundo ascendente ou pivô de alta. Ficaria mais interessado ainda para compra. Por quê? Porque a entrada aqui ela é muito próxima de vários níveis de topo, né? Esse topo, esse topo, esse topo aqui. Então é muito próximo de zona de resistência.
que pode atrapalhar a questão de relação risco-retorno de uma compra de swing trade. Partindo agora para os demais ativos, começando, vou falar agora de mais de semanal, entrada pelo semanal. Marfrig gerou um belo candle, bela alta, 6,64%, confirmou em um pivôzinho de alta depois de uma enrolação aqui. Pode até ter uma semana um pouco mais indefinida, faria algum sentido depois de um grande candle de alta desse, a proximidade da zona de resistência, mas qualquer tipo de entrada que venha a ser feito para position trade, o stop ficaria um pouco mais longo aqui para baixo e colocaria aí 1,5 para cima. O que eu gosto desse papel é o cenário gráfico do mensal, a tendência de alta, a tendência alinhada para cima, então um papel que eu vejo com bons olhos no curto a médio prazo. E pelo gráfico diário, para fazer algum tipo de compra de swing trade, teria que acontecer alguma correção. Vamos supor que essa semana seja uma semana mais de correção desse ativo. Isso me interessaria para compra de swing trade, fundo ascendente ou pivô de alta, alternativas de entrada, que ficaria mais lá para o final da semana, ou na quinta ou na sexta-feira, essa possível compra em Marfrig pelo diário, se começar a corrigir no início da semana, fizer isso aqui, ó, pelo menos uns 3 candles, por isso que eu falo lá de quinta ou sexta-feira. O próximo ativo é Localweb, que também terminou, deixa eu só voltar à questão do ajuste, que também terminou aqui bem a semana. Se eu pegar aqui os últimos topos, né, tá em cima ali de uma linha de tendência de baixa, desse triângulo aqui simétrico. E esse rompimento é algo positivo. O que seria uma confirmação dele para aumentar a chance de subida? Rompimento dos 28,35, a máxima dessa semana 28,24. Então, como é tão próximo, dá para guardar um rompimento dos 28,35 para abrir uma compra, joga o stop aqui para baixo, falando de gráfico semanal, e tenta pegar aí 3 a 10 semanas para cima. Position trade, essa seria a principal alternativa na minha opinião. Lembrando que o rompimento de 28,35, que é essa máxima aqui, é a sinalização de um fundo ascendente pelo gráfico mensal, o que é a favor da tendência de alta de médio a longo prazo. Então, o cenário ficaria mais alinhado ainda para cima, para essa entrada aí para cima dos 28,35. Deu errado, o stop fica onde? Lá nos 24,82, logo abaixo da mínima desse fundo que foi gerado aqui em R$ 24,83, essa mínima. Depois de Localweb, VVR3 está num ponto importante. Lembra a região dos R$14 que tanto fala aqui em análises especiais do ativo ou nas análises diárias que a gente faz aqui desse papel. Costuma falar pelo menos 1 a 2 vezes aqui nesse de via varejo no decorrer de cada semana. Ela está num ponto importante. O gráfico semanal fechou em queda de 3,5% essa última semana. Um mês está com queda de 10,77%. Está em cima da média. Está em cima dos R$14, que é a região ali de suporte, que era uma região aqui de suporte que foi perdida com um gap de baixa. Então, qual seria a estratégia de compra em via varejo? Position trade, superação da máxima dessa semana, última semana, stop aqui embaixo, tentativa de pegar 3 a 10 semanas para cima, colocar uma relação de retorno de 1 para 2 ou 1 para 3. Se o stop, vamos supor, for de 5%, objetivo em 10%, de 10% para cima do seu preço de entrada. Ou 1 para 3, de 15% o objetivo a partir do seu preço de entrada. Se o stop for 5%, ou seja, o tamanho do stop foi calculado aqui em cima do papel. Então, essa é a alternativa principal de entrada, na minha opinião, para VVR3. Significa dizer que ela vai subir? Não. É só objetivamente o que você vai fazer se ela subir. É isso que a gente tem que focar. O que eu vou fazer objetivamente se esse ativo subir? O que eu vou fazer se esse ativo continuar caindo? Se continuar caindo, não faço nada. Aguardando aí algum sinal de alta. Se continuar afundando para baixo dos R$14, não tem o que fazer. Continuo de fora aí do papel para fazer alguma compra. E pelo gráfico diário, tem alguma forma de entrada? Eu focaria em compra somente acima dos 14,50, fundo ascendente ou pivô de alta. Entrada então seria mais de gráfico semanal. Depois de VVR3, vamos falar de BRDT3, que pelo gráfico semanal também vem fazendo um processo de correção. Essa correção ainda pode se estender mais e seria até bom se fizesse isso para uma compra um pouco mais afastada do topo. Mas não dá para descartar, como o ativo está muito forte para cima, não dá para descartar uma compra ou aqui ou nesse rompimento, falando de position trade. Mas eu me interesso realmente mais se ela fizer algo assim para eu entrar comprando a BRDT3. De maneira geral, a primeira forma de entrada, superação dos 29,09. Tentando pegar algo mais para cima, pelo menos umas 3 semanas aí para cima, sem exigir muito para cima, né? Já que não corrigiu tanto assim, também não exigiria tanto para cima no primeiro momento. Mas é um ativo que está alinhado, um gráfico semanal, gráfico mensal, ativo que está em tendência de alta. Depois de BRDT3, NTCO3, deixa eu só falar aqui de gráfico diário, né, do papel, a tendência está indefinida, topo e fundo aqui descendo,
tendência indefinida com topos descendente e fundo ascendente. Se sustentou em cima desse patamar, gerou um movimento fraco, está gerando um topo descendente. Superação dessa massa daria para comprar? Até dá na reversão de um topo, mas aí você tem dois topos muito próximos pela frente. Não animaria tanto não para swing trade, ficaria um pouco mais para position trade. A NTCO3 pelo gráfico semanal está aqui lateralizando, está num sinal candle descendente, apesar da semana ter ficado aí positivo 0,57%. Então um ativo que daria para se fazer? Uma forma de entrada, superação dessa máxima aqui, tentar pegar algo mais para cima. Algo parecido com a BRDT3. Se ela fizer isso aqui assim, ó, eu olharia com bons olhos para compra esse papel. É algo que fez ali a VVR3, né? Ela veio, corrigiu e voltou ali em cima da média. Não significa dizer que vai gerar o sinal de alta, mas encaixa melhor a entrada mais distante do topo. Essa é a ideia do que eu estou falando aqui em cima de que eu falei de BRDT3 e agora na NTCO3. Mas, enfim, ativo forte, alinhado para cima pelo mensal, alinhado para cima pelo gráfico semanal, correções mais bem vistas para buscar a operação de compra. E qual seria a forma pelo gráfico diário? Reversão desse topo aqui em cima, rompimento de tudo, coloco o stop às vezes pelo gráfico, às vezes não, coloco o stop pelo gráfico diário, pela volatilidade do gráfico diário. Se resolver andar mais aí para cima pelo gráfico semanal, você vai ter uma boa relação risco-retorno pelo diário. Quando eu falo de stop pelo diário, mas tentar ficar 2 a 3 semanas ali posicionado pelo gráfico semanal para você ter uma melhor relação risco-retorno na operação. Depois de NTCO3, Embri3, Embraer, fechou a semana bem, com alta de 5,53%, gerando aqui quase um engolfo de alta, mas uma perfuração. Aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest, você pode ver lá justamente um padrão que a gente colocou, padrão de alta, como fazer compra através de uma perfuração. Primeira sinalização de entrada aqui, ó. A forma seria abriu acima desse fechamento aqui, primeira forma. Segunda forma, superação dessa máxima aqui. Que máxima? 19,24. Stop para baixo dessa mínima, 16,72, ali para baixo 16,72, ou na volatilidade do papel. Pegar a volatilidade, que dada aqui pelo, por exemplo, True Range. Qual o True Range? R$1,90. Então pega R$1,90 do valor da entrada e coloca para baixo do seu valor de entrada. É uma forma de colocar o stop automaticamente e não olhar tanto para a questão da mínima, mas ficar abaixo de um suporte é importante, tentando pegar a continuidade do início de um movimento de subida no gráfico semanal, mais um movimento de subida, um movimento de expansão a favor da tendência de alta de médio para longo prazo nesse papel que foi recuperado aí nos últimos meses. E aqui falando agora de CVCB3 pelo gráfico semanal, CVCB3 pelo gráfico semanal, está dentro do movimento de queda, assim como o VVR3. Se ela fizer mais um candle aqui, seria mais interessante para abrir essa compra, mas não descartaria a possibilidade de compra de se superar a máxima dessa semana com stop abaixo dessa mínima. Tem esse sinal já para comprar? Não, aguardaria o sinal de entrada. A tendência é de alta no semanal, topo e fundo. Ascendente, faz uma correção, retorna na média, está próximo da região de aqui de topo. Se bate aqui um pouquinho mais para baixo, depois gera sinal de alta, melhor ainda. Se já começa subindo e supera a máxima dessa semana, 25,40, dá para executar a entrada, colocando stop abaixo dos 24,15. Então essa seria também de position trade. Lembrando sempre, position trade, o que é o position trade? É uma operação de curto a médio prazo que visa aqui ficar posicionado de 3 a 10 semanas. Pode até levar um pouco mais de tempo a operação, mas essa aí é a ideia, pegar um movimento de subida pelo gráfico semanal, tá? Sem ficar focando muito na questão do gráfico diário. Que no gráfico diário essa ação está dentro de uma tendência de baixa. Só olharia para buscar a compra desse papel se vier para cima aí dos R$ 25,60 a R$ 25,67, proporcionar fundo ascendente. Então, no swing trade não vejo entrada. Inclusive com a sinalização negativa apontando um pouco mais para baixo. Depois, PSSA3, que terminou a semana ali para baixo da média, mas dentro do processo de correção, a tendência continua sendo a tendência de alta, subiu, caiu, aí não corrigiu o suficiente, aí sobe, aí é aquela questão de não dá para se esperar muito do movimento para cima, não corrigiu agora, sim corrige melhor, e a superação da máxima dessa semana para mim seria uma compra. Se vai fazer isso? Não sei se vai fazer, eu sei que o que eu vou fazer, o que a gente pode fazer se esse ativo gerar o sinal de alta pelo gráfico semanal, abrir uma compra lá na região dos 53,24, colocar o stop em 51,04 e tentar pegar todo o movimento de subida aqui
colocando a projeção desse tamanho desse stop, projetando 2 vezes aí para cima o tamanho desse stop. E se perder a mínima essa semana, aumenta a chance de continuar caindo. Aí a gente começa a olhar para o suporte que está aqui imediato em 50,75, lá na faixa dos 49,50, ver se vai gerar outro tipo de entrada. Mas para gerar entrada para mim, teria que romper a máxima dessa semana, romper 53,23. Indo agora para o gráfico diário dos ativos, eu jogar o diário do lado de cá, então, jogar o semanal do lado de cá. E aí vamos pegar aqui Hint 3, gráfico diário, já estaria dentro de uma compra, já estaria não, está dentro de uma compra, a gente está com a compra em aberto, fez um candle de definição, seguimos aí com a compra, é uma das opções de entrada de swing trade, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida do gráfico diário a favor da tendência de alta do gráfico semanal e também no movimento de subida do gráfico semanal. Vai dar certo essa operação? Não sabemos, só o mercado que vai nos falar isso aí. É posicionar a questão do stop, deixar lá a operação trabalhar a favor, é definir a estratégia de entrada, saber onde é que está o limite de perda, o objetivo da operação e deixar o preço fluir para que a gente veja aí o resultado final da operação. Então essa é uma compra que a gente tem em aberto e que faz sentido. Dentro aí do mesmo setor, Movi 3, ficar atento, né? Porque o papel está dentro aí de uma tendência de alta, superou um pouco ali o topo, não foi muito longe, agora está voltando aqui para cá. Uma nova superação aqui de máximo daria para arriscar a compra de swing trade nesse ativo. Está num ponto importante, por isso que está dando uma patinada. Essa região aqui desde topo aqui para trás até aqui. Então nova sinalização de alta em cima aí da média, ou se aproximando, ou essa superação. Mais legal se tivesse mais um aqui que entra para superar a máxima. Possibilidade de abrir compra, colocar stop na volatilidade e tentar pegar a continuidade do movimento de subida. A retomada do movimento de subida no gráfico diário e a continuidade do movimento de subida no gráfico semanal. JHSF3 também pelo gráfico diário, movimento muito forte para cima, vem aqui, bate em cima dessa zona de resistência, essa máxima aqui 7,91, essa máxima aqui 7,91, exatamente mesmo valor, tem um topinho aqui um pouquinho mais acima, que foi mais bem testado ali na região dos R$ 7,94. Para buscar alguma compra, quais são as alternativas? Primeiro, se fosse rompimento 7,91. Segunda forma, superação da máxima desse último candle aqui do gráfico diário, falando de swing trade. Superar os 7,70 e jogar o stop aí para baixo ou dos 7,56 ou para baixo aqui dos R$ 7,51. Aqui e aqui. Tentar pegar o quê? Um movimento de subida. Já está em tendência de alta? Não. O fundo ascendente aumentaria a chance de ter essa tendência de alta. Vamos ver se ela consegue fazer isso e seria uma das formas de entrada na ponta compradora para swing trade para curto prazo em JHSF3. BRAP 4, ativo que pelo gráfico semanal perdeu a mínima da semana passada, subiu, veio isso aqui, gerou um sinal de alta, veio aqui para cima, não andou ainda, está aqui enrolada. Se ela ficar aqui um pouquinho mais de tempo nessa semana e gerar algum sinal de alta, pivô de alta ou rompimento de tudo, é um ativo que, ou mesmo fundo ascendente, gera a possibilidade de compra de swing trade no decorrer dessa próxima semana. E GTA3, que também está aqui, a gente tem até uma posição de compra em aberto no papel, gerou sinal de alta aqui, só que não fluiu ainda, está enrolada aqui em cima dessa resistência. Qual seria a principal forma de entrada? Rompimento. Superou essa máxima, que é 42,95, seria a principal forma de entrada. Stop ficaria abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento ou abaixo da volatilidade, que deixando ali preferencialmente abaixo de um suporte no gráfico diário. Então são os ativos que eu separei aqui para compartilhar com vocês, após passar ali em cima da lista de 100 ações que a gente acompanha, no intuito de direcionar para alguns papéis no decorrer dessa próxima semana. Não significa dizer que não apareçam outros papéis, mas esses papéis são os papéis que chamaram um pouco mais minha atenção para monitorarmos em termos de estabelecer algo objetivo, de executar uma compra, já abrir compra no início da semana ou abrir compra através de alguma condição que foi estabelecida e que foi comentada aqui com vocês. É isso, se foi útil para você de alguma forma, deixe seu like, deixe seu joinha aqui nessa análise, esse radar da semana. Agradeço demais por sua valiosa audiência, tenha uma excelente semana e até a próxima.